Olá, fala aí galera. Nós vamos começar aí mais essa aula com esse conteúdo aqui que é um conteúdo muito, mas muito interessante. Acredito que alguns já tiveram acesso, mas aí nós vamos tentar rever para alguns e aprofundar e talvez para outros apenas a apresentação inicial. Lembrando que isso aqui é apenas o pontapé inicial para possíveis, né, aprofundamentos por parte de vocês. Nós vamos trabalhar hoje aqui argumentação versus falácias. E aí, pegando a premissa daquilo que foi já discutido no tema de hoje, é observar o como muitas vezes posições antagônicas elas podem construir ambientes não muito favoráveis para o diálogo, porque nós fazemos uso de argumentação e muitas vezes as argumentações não dão espaço para as contra-argumentações. E aí nós vamos descobrir realmente o que é argumentação e o que é falácia, né? A princípio, vamos para uma definição. Observe aqui a expressão, né? Esse primeiro tópico aqui, que é argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções, a fim de embasar determinado pensamento ou ideia, tá bem? E o argumento, seja ele falado ou escrito, isso é interessante, tá bom? Ele pode ser tanto falado quanto escrito, ele sempre é feito visando um destinatário específico. Então, quando eu construo o meu argumento, eu tenho que pensar, né, eu tenho que já saber em mente quem é que eu quero convencer. Porque o objetivo justamente desse tipo de texto é convencer, persuadir, levar o leitor a seguir uma linha de raciocínio e a concordar com ela. Mas é interessante também aqui, eu vou abrir um espaço. Mesmo que o meu destinatário não concorde com a minha ideia, ele pode discordar contra-argumentando. E se a minha fala ela for embasada, tá certo? Olha aqui a palavra aqui, embasada, nesse primeiro parágrafo, embasada em determinado pensamento ou ideia. Se ela for embasada, eu vou dar direito ao outro para contra-argumentação. Quando não existe embasamento, então eu permito que o outro simplesmente não concorde comigo por não gostar. E nós sabemos que não gostar, né, aquilo que eu acho, isso não é embasamento algum. Vamos adiante aqui. Existem basicamente três tipos de argumentação. A argumentação por citação, por comprovação e por raciocínio lógico. A citação ela é uma grande aliada, a citação é uma grande aliada para a fundamentação dos argumentos, porque você vai fazer uso daquilo que já foi construído, daquilo que já foi pesquisado, daquilo que foi já relatado por alguém. A única recomendação que eu dou é que você possa citar a fonte, isso é fundamental. Então, muito cuidado também com a internet, porque você vai ter muitas citações, muitas falas que não pertencem às pessoas que estão lá apresentadas, tá bem? A citação ela tem que vir a partir de um livro, a partir de uma resenha, a partir de uma tese, a partir de uma dissertação que você teve acesso da pessoa, né? Um livro escrito por ela. E aí você vai poder argumentar citando de maneira bem coerente. O outro é por comprovação. Então você mostra, você prova que o seu argumento ele é válido porque você tem como provar, você tem como comprovar aquilo que você está falando. E por fim, a argumentação por raciocínio lógico. Você leva a pessoa a entender que o que você está falando é aquilo mesmo e é daquela forma. E para raciocínios lógicos não existe contra-argumentação, tá bem? Isso é bem interessante. Vamos adiante aqui. Observem um exemplo aqui, ó, o embasamento aqui, ó, por citação, vai ser do Ministério da Saúde. Essas informações estão lá. Olha aqui, ó, os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. Observa aqui o início do segundo parágrafo. A maioria das pessoas se infecta com coronavírus comuns ao longo da vida. Vê que informação interessante essa daqui. Eu, por exemplo, eu não sabia, antes dessa pandemia, que existia sequer o coronavírus. E ainda mais descobri que existem vários tipos de coronavírus. Então, isso já funciona como uma argumentação, perdão, como uma fundamentação para a construção do meu argumento. E olha a fonte, ó, Ministério da Saúde, tá bom? Vamos adiante, e agora nós chegamos à construção falaciosa, tá bem? E aí nós vamos perceber uma coisa muito interessante. As falácias, elas fazem parte do nosso dia a dia. Elas são muito comuns.
nós construímos argumentos falaciosos constantemente, tá bem? E aí nós vamos descobrir também que existem vários tipos de falácias. Eu não tenho como falar de todas elas aqui, porque o espaço de tempo é muito curto. Só vou dar um exemplo de uma, a falácia do envenenamento do poço, né? Exemplo da premissa, a premissa do início, que fala de que pessoas com pensamentos divergentes, elas podem muitas vezes criar situações ou se envolver em situações constrangedoras. Então, porque ao momento em que elas estão conversando, os argumentos dela não se baseiam em fundamento nenhum, apenas na agressão verbal, um tentando desconstruir o outro, mostrando que o outro é corrupto, mostrando que o outro espalha fake news. Então, nós que somos os espectadores ou telespectadores, nós simplesmente ficamos sem entender, né, o que está acontecendo ali. É muito comum eles saírem, tirarem o foco, né, das perguntas, da fundamentação. Outro exemplo é em casa, tá certo? É muito comum em casa, nas relações entre namorados, essas construções falaciosas, porque é um raciocínio que parece lógico, verdadeiro, mas ele existe uma falha e nessa falha faz com que ele seja falso. Então, olha aqui um exemplo bem interessante que eu trouxe para vocês aqui, ó. Duas pessoas conversando, Maria e Pedro. Olha o que Maria diz. É preciso repensar a política de combate às drogas. Vê essa fala dela, né? E olha a resposta de Pedro, né? No momento da conversa, da interação, ele diz o seguinte: lá vem esse pessoal dizer que o melhor é liberar as drogas. Olha, em nenhum momento Maria disse que ela era a favor da liberação das drogas. Ela pode até ser, mas ela não expressou nessa frase essa intenção. E olha como ele começa a desconstruir. Lá vem esse pessoal. Eu estou conversando com Maria, eu já anulo o nome de Maria e coloco uma expressão pejorativa. Ó, lá vem esse pessoal dizer que o melhor é liberar as drogas. Em nenhum momento ela disse isso. Então nós vamos observar que o argumento de Pedro, ele não tem embasamento nenhum, por isso ele é uma falácia. Observem também, acho que um exemplo interessante é esse comercial agora, e vejam aqui essas frases que são colocadas, né? Tem um fundo musical que também ajuda a você se envolver e às vezes funciona como um distrator, né? O distrator é tudo aquilo que vai fazer com que você se distraia, tudo aquilo que você perca o foco. E aí vem falando que as pessoas só querem se divertir, né? Vários tipos de pessoas, vovós, homens, mulheres, invisíveis, esquecidos. Olha aí, ó, pilotos de caça. Observem também que vai aparecendo no alto da tela algumas informações sobre o carro, tá certo? Ó, novo motor. Olha aí, os distraídos. Vamos ver mais o que é que fala aqui, ó. Aeromoças, elas só querem se divertir. Fãs de Star Wars, ó, veja o que eles vão construindo. E aí, ó, a frenagem para mostrar que o carro é eficiente. E aí, essa frase agora, ó, todo mundo só quer se divertir. Olha lá. Vê que coisa interessante. E aí, a Volkswagen, né, apresenta esse carro e atribui a ele a palavra diversão. Mas aí por que nós não podemos levar ao pé da letra e isso pode se configurar como uma construção falaciosa? Olha, isso é muito comum nas propagandas, tá bem? Por isso nós precisamos estar atentos a isso. Afinal de contas, uma das funções da linguagem que é utilizada na construção das propagandas é a função conativa apelativa, né? Ela quer te convencer, ela quer fazer com que você compre um produto ou compre uma ideia. E muitas vezes nós compramos esse produto e essa ideia, mesmo ela sendo apresentada de maneira falaciosa. E aí, ó, não é garantido que você vai comprar esse carro e você vai se divertir sempre, né? Se ele furar o pneu, não é? Se ele faltar gasolina, mesmo a culpa sendo sua, né? Se tiver um incidente, um acidente, então esse carro não necessariamente é sinônimo de diversão, mas aí é apresentado como se fosse o motivo único da diversão esse carro. E por fim, tá certo? Vamos falar aqui só mais um tipo de falácia, né, para nós observarmos aqui o quanto elas são comuns. Como eu disse no início, são muitas falácias, mas não temos como falar de todas. O exemplo aqui que eu quero dar agora é a falácia da autoridade, né, da imposição da autoridade. Então, o que é que acontece? Eu exerço determinada posição, então todas aquelas pessoas que estão abaixo da minha posição, elas me obedecem por causa da minha posição. Por exemplo, em casa, né? Em casa, teoricamente, quem manda são os pais, os mais velhos. Então, muitas vezes não tem fundamentação a fala dos nossos pais e que eles não estejam me ouvindo agora, né? E se me ouvirem, não se preocupem, porque é assim mesmo. Então, por exemplo, eu peço para que um filho meu faça alguma coisa e ele vai perguntar, mas por quê?
Então, muitas vezes nós não fundamentamos esse nosso pedido. Nós simplesmente dizemos assim: ah, você vai fazer porque eu estou mandando, eu sou o seu pai e você me obedece. E aí a pessoa vai ter que obedecer. Espero que obedeça, na verdade. Então, esse é apenas mais um exemplo de como as construções falaciosas elas acontecem no nosso dia a dia. Então, valeu, fica aí a dica e que vocês possam aprofundar mais e mais esse conteúdo. Valeu!